Às 10 horas mais 9 minutos, estamos de volta com CBN Maceió para a gente conversar um pouco sobre planos de saúde. Terão que avisar aí os seus beneficiários sobre descredenciamento de hospitais. Os planos de saúde podem, de fato, descredenciar em determinados hospitais, não dá qualquer satisfação, e ainda assim eu devo permanecer lá? Bom, esse é um assunto para uma das vozes mais respeitadas em direito de saúde aqui, direito médico e de saúde aqui no estado de Alagoas, que é o doutor Juliano Pessoa, advogado experiente nessa área. Agora, doutor Juliano, essa mudança, ela vale apenas quando a gente está retirando um hospital? E quando a gente faz a troca de 6 por 3, de um hospital muito maior para um hospital pequenininho, isso também deve acontecer? Também, veja só, o que é que a norma diz, Elias? Que a partir de agora, primeiro, ela terá que obrigatoriamente comunicar individualmente os beneficiários. Isso não ocorria em grande maioria. O beneficiário só tinha ciência de que determinada unidade hospitalar não constava mais na rede credenciada do seu plano, que muitas vezes poderia ter sido até o fato motivador daquela contratação, quando ele precisava fazer uso daquela rede. Então não havia uma comunicação clara, cristalina, como a legislação no nosso país determina. Então agora a ANS traz esse rigor e prevê que ela tem que comunicar individualmente. Além disso, essa questão de substituição que você bem traz, se ela traz um hospital menor do que aquele, ela não está em regra substituindo. A substituição ela é entendida com equivalência. Então, ou seja, eu substituo um hospital por outro equivalente. Aí se estaria, de fato, substituindo. Neste caso, ou seja, ela está eliminando, né, suprimindo ali direitos, porque se ela traz uma rede em substituição a que existia com um porte menor, com serviços menores, ela está retirando direitos daqueles usuários, daqueles beneficiários, então ela estaria redimensionando essa rede e, em muitos casos, esse tipo de movimentação precisa passar pelo crivo da ANS e muitas vezes também não é submetida à agência esse tipo de movimentação. Então é importante que o consumidor fique atento, analise bem, criteriosamente o que está ocorrendo e qualquer movimento em desconformidade com o que ele já ouviu falar em qualquer meio de comunicação, que ele reporte esse caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para que ela busque esclarecimento direto àquela operadora de forma mais objetiva. Então, quem está insatisfeito já entra em contato agora mesmo, né, com a ANS, relatando a supressão de determinada unidade hospitalar. Nós tivemos um plano de saúde aqui no estado de Alagoas que suprimiu uma unidade hospitalar. Se à época nós tivéssemos com esse argumento legal em vigor, nós teríamos tido problemas, não é? As pessoas deveriam ter sido comunicadas antes, etc. Isso tudo acontecendo. Exato, e este ocorrido aqui no nosso estado, você bem ressalta, pegou de surpresa todos os usuários. Essa resolução, eles traz a liberdade, inclusive, e é interessantíssimo, que o consumidor pode, caso ele se sinta insatisfeito com essa modificação, ele pode, inclusive, utilizar da portabilidade e migrar para outra operadora, simplesmente por conta dessa alteração que foi feita, de forma que não atendeu os seus anseios, as suas expectativas, e se é possível que ele faça essa portabilidade sem cumprir todas aquelas carências que nós já destacamos aqui em outras oportunidades. Vale lembrar para quem nos ouve que o consumidor precisaria estar, em regra, 2 anos, pelo menos, no plano atual, para que ele pudesse migrar para uma outra operadora utilizando-se da portabilidade. Caso isto aconteça a partir de agora, caso essa mudança, esse descredenciamento de rede hospitalar ocorra e o consumidor se sinta insatisfeito, isso é fato ensejador de que ele possa utilizar a portabilidade sem necessariamente cumprir aqueles prazos prescritos pelas normas e a operadora não poderá criar qualquer obstáculo nesse sentido. Vale destacar aqui também que portabilidade é feita diretamente em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O consumidor não precisa de intermediário, não precisa da sua operadora e não precisa também de qualquer corretora
para fazer portabilidade. É direto com a agência, pelo site da agência ele consegue fazer isso. Ele lança os dados do plano atual e já aparece ali uma listagem de planos compatíveis. Ou, se ele tiver dificuldades, for uma pessoa idosa, uma pessoa que não tenha tanta afinidade com a tecnologia, ele pode ligar direto para o 0800 da ANS e fazer também essa solicitação diretamente. Então não precisa ser um plano na mesma faixa de preço, de valores que ele está atuando. Exato, porque esse requisito existe na portabilidade normal, vamos dizer assim, mas nessa portabilidade excepcional, ensejada, ou seja, ela é motivada por conta desse descredenciamento que gerou uma insatisfação direta para o consumidor, ele sai dessa regra normal e pode se utilizar, tanto é que assim, a norma chega ao ponto de liberá-lo até do próprio período de carência, né, que ele teria que permanecer. Então é realmente para poder trazer um despertar para as operadoras de saúde, no sentido de que elas não podem simplesmente fazerem essas movimentações de qualquer jeito. Agora, doutor Juliano, essa norma já está em vigor? Já desde o dia 31, isso foi na virada do ano, desde o dia 31 de dezembro de 2024, ela já está em vigor. Essa resolução, Elisa, ela é de 2023 e agora, no final de 2024, ela passou a ter vigência e as operadoras têm ciência naturalmente disso e é preciso que os consumidores façam valer na prática agora o seu direito de manifestar sua insatisfação, de questionar sua insatisfação e de também buscar, se for o caso, fazer suas migrações, como nós falamos agora, utilizando de portabilidade e buscando outra operadora de saúde, caso esse tipo de movimentação seja feito. E vale lembrar também ainda, quando a gente trata de municípios como o nosso, né, que são mais compactos, às vezes nós temos determinadas instituições hospitalares que têm praticamente toda a demanda de determinada operadora. E a norma traz de forma expressa, caso essa instituição hospitalar atender ali, naquele município, 80%, vamos dizer assim, da demanda daquela operadora, ela não pode simplesmente retirá-la, descredenciá-la. Então, isso é passível, inclusive, de questionamento junto à agência e também de medidas judiciais, se for o caso, pedindo que o Poder Judiciário intervenha, impedindo que esse tipo de movimentação seja feita, se for o caso. Eu fico aqui imaginando, doutor Juliano, alguém que está em urgência, quem sabe até em emergência, traz responsabilidade para esse plano? Sim, com certeza. E assim, veja, as normas prevêem que esses casos excepcionais, a operadora precisa tratar de forma condizente, né? Então, por mais que ela faça essa movimentação, mas ela não pode impactar diretamente um paciente que está ali num curso de um tratamento, num curso de uma patologia grave, ou seja, ele já está na metade do tratamento, ele vai simplesmente chegar e ser direcionado para outro profissional, outra instituição. Então, isso tem impacto direto na saúde e na recuperação daquele paciente. Então, esses casos, ela precisa, no mínimo, tratar de forma apartada. E nada impede, aliás, que o próprio paciente busque resguardar o seu direito de forma individualizada, de forma pormenorizada, tratando o seu caso concreto. Então, é possível, inclusive, que o consumidor, nesse caso, busque amparo, mesmo que seja junto ao Poder Judiciário, para poder resguardar o seu direito e a sua necessidade de saúde, por mais que tenha toda essa movimentação e que seja possível, né, que uma operadora faça isso, ela não pode fazer de forma irresponsável. E vale trazer aquele exemplo novamente que você destacou aqui do nosso estado, de forma mais concreta, que as pessoas aqui, os alagoanos, acompanharam. Mesmo naquele caso concreto, esses pacientes em curso de tratamento de doença grave ou, mais ainda, os internados, eles permaneceram sendo assistidos. Ela não poderia, em hipótese alguma, empreender esse tipo de medida e, caso isso aconteça, essa coisa totalmente desarrazoada e inaceitável, é importante que o consumidor, que o beneficiário busque ajuda imediatamente, jurídica, inclusive, para poder empreender as medidas cabíveis, e a operadora sabe que a legislação não permite que você desassista um paciente. Agora, doutor Juliano, a gente fica no desafio falar em comunicação, né? O que significa comunicação daquilo que ainda vai acontecer, porque é antes de acontecer, nós vamos suprimir uma determinada unidade hospitalar na relação com o plano de saúde. O que significa essa comunicação? Mas veja, a norma prevê a comunicação
individualizada. 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 Tem que chegar a todos. Tem que chegar. A comunicação hoje, Elisa, a gente vê que cada resolução do final do ano para cá, a ANS ela tem uma tendência clara de deixar de forma expressa de que esta comunicação para o beneficiário, para o consumidor, ela precisa ser inequívoca. Ou seja, a operadora precisa demonstrar claramente que ela está cumprindo com a sua obrigação, informando adequadamente o consumidor de acordo com o que determina o Código de Defesa do Consumidor do nosso país e também a Lei 9656, que regulamenta esse mercado. A operadora não pode utilizar de mecanismos, de artifícios, para poder simplesmente dizer que comunicou e não ficar claro que ela fez isso. Então, ela precisa hoje, de forma inequívoca, demonstrar que ela fez, cumpriu o seu papel, como determinam as normas da ANS e também a legislação vigente. Eu fico imaginando aqui da via crucis, que deve passar alguém que optou pela saúde suplementar como sendo muito, 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 muito melhor e mais acessível do que a saúde pública e está vendo esse processo se inverter aqui no Estado. Exato, e essa crise tende a se amplificar, vamos dizer assim, Elisa. Por outro lado, a gente vê ano a ano, como a gente sempre ressalta aqui, o crescimento reiterado das operadoras. São mais de 51 milhões de beneficiários no nosso país, então, ou seja, há um crescimento de fato e, por outro lado, há muitas vezes uma precarização desse serviço na ponta. Eu diria que isso vem mudando um pouco quando os consumidores passam a se utilizar dos mecanismos disponíveis, das ferramentas disponíveis para questionar as práticas dessas operadoras. E por isso a gente sempre destaca, é importantíssimo que o consumidor, se deparando com qualquer situação, ele reporte automaticamente para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É humanamente impossível que a agência, naturalmente, por mais que seja uma agência reguladora, que ela tenha ciência de tudo que acontece num país das dimensões do nosso. Mas se o consumidor tiver o hábito de reportar essas situações, a agência terá essa informação de forma muito mais breve e poderá empreender medidas. Vale ressaltar hoje que existe um rigor maior com as resoluções, principalmente as mais recentes, que impõem sanções, multas administrativas, multas pesadas, inclusive, além de restrições. Se o beneficiário, se o consumidor tiver o hábito de acessar o site da ANS de vez em quando, ele se deparará com listagens ali, mensalmente sendo divulgadas, de planos de saúde que são impedidos de comercializar os seus pacotes, os seus formatos de plano pela agência, justamente por uma precarização do serviço. Naturalmente, o consumidor tem um hábito, né, do imediatismo. Ele quer ligar hoje e já ter solucionado o seu problema hoje. Situações singelas, simples, até pode acontecer. Normal, o que é que acontece? Existem prazos para poder a operadora ter a oportunidade de trazer as informações. Mas o prazo é relativamente curto, são 10 dias, e mesmo que seja um caso complexo, no máximo 10 dias, a operadora terá que trazer as informações pertinentes àquele caso concreto que o consumidor reportou. A agência irá analisar a resposta da operadora, o relato do consumidor, e se ela verificar que houve alguma prática abusiva, ela já poderá empreender algum tipo de sanção. Caso não, em muitos casos acontece de solucionar negativas de determinado procedimento, que não é tão complexo. Então, muitas vezes, quando o consumidor recorre à ANS, essa intervenção faz com que a operadora recue e libere, por exemplo, aquele procedimento. Então, existem esses casos que, com o administrativo, você já resolve. Então, é importante tentar essa via. Caso não tenha sucesso, o consumidor já pode ir direto empreender medidas formais, jurídicas, para poder resguardar o seu direito. Mas, se não for um caso extremamente grave, urgente, é importante, eu diria, que ele recorra à ANS, sim, porque pode resolver sem a esfera judicial. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió mais uma vez. Muito obrigado. Um excelente dia. Eu que agradeço, é uma satisfação. Estarei sempre à disposição, Elias. Olha, doutor Juliano Pessoa, advogado, um dos mais respeitáveis advogados em direito médico e da saúde, uma das vozes mais respeitadas, e a gente conversando aqui sobre plano de saúde, tem que avisar os seus beneficiários sobre descredenciamento de hospitais. Isso é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, uma imposição, e ele tem que comunicar, as pessoas têm que saber antes de acontecer.